frequência da Rádio Difusora do Amazonas, elas têm o poder. Então, nós estamos no mês de março, e neste mês estamos com a nossa programação especial voltada para as mulheres. Um mês inteiro de entrevistas, homenagens, debates, reportagens, tudo que você possa imaginar, porque é uma tradição da Rádio Difusora do Amazonas. E vamos, neste exato momento, anunciando já nos nossos estúdios, a advogada, a doutora Catarina Estrela, que é advogada criminalista. Ela é formada pela Universidade Federal do Amazonas, é mestrada em Direito, também é esposa, mãe da Laila e do Enzo. Ela é nossa entrevistada neste momento. Então, doutora Catarina, muito obrigado até pela consideração. Desculpe a espera, eu também estava ali, não sabia nem que eu tinha entrevista hoje, para falar a verdade, mas lhe agradeço o momentozinho que esperou. A senhora já tem um compromisso, mas nós vamos cumprir a pauta. Muitíssimo obrigado e antecipado pela sua visita aos estúdios da Rádio Difusora do Amazonas. Bom dia. Bom dia a todos que nos escutam, bom dia, Valdir Correia, muito obrigada pelo convite. É uma honra sempre falar sobre, né, direito das mulheres e aqui agradecer também a essa tradição da Rádio Difusora de sempre estar no mês de março, e é um mês, né, de mais de 200 anos de luta, em que é um mês em que se fala sobre os movimentos sociais femininos e a necessidade, ainda que nós temos em pleno século XXI, de falar e de lutar pelos direitos das mulheres. Bem, a primeira é um pouquinho mais demoradinha, é para o ouvinte entender do que se trata, quem é a senhora, né? A doutora Catarina Estrela, portanto, que é advogada, ela recentemente teve aí um episódio triste, né, gente? Que tem todas as características de assédio, que partiu de um colega de profissão seu que associou ela a uma coisa triste, vergonhosa. Ela foi associada a uma cadela, né? Isso é uma coisa muito desagradável. E a senhora sentiu na pele o que talvez muitas mulheres, é por isso que eu demorei um pouquinho nisso aqui, já passaram e não sabem ou não souberam o que fazer por esse constrangimento. Qual a melhor atitude em situações como essa, na sua opinião? A senhora é advogada, mas muitas não são advogadas. Aí vale, neste exato momento, a sua orientação. Certo. Realmente eu fui vítima no ano passado dessa situação, né? Até aqui na sua pergunta você fala, um colega de profissão. Na verdade, nós não somos colegas de profissão. Nós somos operadores do direito, ele ali era promotor de justiça, eu advogada, e estávamos também sobre a égide de um tribunal, do júri, na presença de um magistrado. E a lei, ela atribui entre esses cargos, né, juiz, promotor e advogado, não existe hierarquia. Na verdade, nós somos operadores do direito. Todos temos, cada um deles. O advogado tem o estatuto da advocacia, o magistrado tem o estatuto da magistratura, assim como o promotor de justiça tem as suas leis a respeito. E nós temos o dever de urbanidade, de tratar bem as pessoas com quais convivemos, assim como o dever de se tratar bem durante a sessão que está ocorrendo. De modo que, naquele momento, em exercício do direito de palavra dele, enquanto membro do Ministério Público, ele passou a fazer xingamentos à minha pessoa. Xingamentos dos quais não só a minha pessoa, mas a mulher. A comparação de mulher a um animal, a uma cadela. Então, infelizmente, esse tipo de violência ainda é comum, né? De mulheres serem atribuídos nomes de animais e outras coisas como uma forma de humilhação. E isso aconteceu dentro de um tribunal. De fato, qual foi o que nós podemos fazer? Eu quero aqui deixar bem claro para todas as pessoas que já foram vítimas de qualquer tipo de crime, principalmente as mulheres, seja agressão física, verbal, cárcere privado, crimes contra a violência sexual, tudo isso, a culpa nunca é da mulher. A responsabilidade daquele ato, quem tem porquê dar explicações por que me xingou naquele ato é o promotor de justiça, hoje ex-promotor de justiça. É o agressor. E o que cabe à vítima nessas situações?
se resignar, não concordar, gritar. E o grito no direito nada mais é do que denunciar. É levar as providências às autoridades, que no Brasil nós temos leis. E isso é importante que se diga. Hoje nós temos leis que protegem os direitos das mulheres, porque nesses últimos 200 anos, e aí por isso é a importância do mês de março, né, são inúmeras conquistas das mulheres decorrentes de movimentos sociais, trazendo melhorias nos ambientes de trabalho, melhorias nas questões relacionadas a gênero, melhorias em relação até à vida familiar desta mulher. Porque proteger um filho é proteger uma mulher. Proteger a mulher é proteger o filho, nas relações, inclusive, domésticas, né? Então, ainda estamos em ascensão. E eu digo, Valdir, que, na verdade, o que aconteceu comigo naquela audiência foi autoritarismo. Foi um funcionário público dotado de poder, exercendo uma missão, um ônus público, que ali achou, e aqui eu digo, ele achou que ele teria o uso da palavra para essa finalidade. E ele não pode. Os limites do Estado Democrático de Direito, ninguém, aqui eu digo, o cidadão, quando resolve viver num Estado social, nesse contrato social, ele delega a essas autoridades o poder de fazer o que está na lei. E não está na lei o que ele fez, né? E por que é importante a gente fazer isso? Se não está na lei, existem violações, e essas violações podem ser controladas por meio da justiça criminal, por meio do direito administrativo frente ao órgão que ele é funcionário, assim também como pelo meio civil, de uma reparação da dor que ele causou à vítima, no caso ali fui eu. Mas todas as mulheres precisam entender. Todo ato ilícito, ele pode ser reparado civilmente, criminalmente e também, se praticado por um funcionário público, dentro dessa esfera do cargo. Olha, a senhora me permite, esse tipo de agressão tão absurda, não só contra a mulher, poderia ter sido até contra um réu, não é permitido. Simplesmente isso. Né? Então, tem umas coisas absurdas e nós temos que levar isso ao conhecimento da população. Doutora Catarina, então vamos ajudar as nossas amigas que nos ouvem nesse momento. Na sua opinião, quais são os principais desafios que as mulheres enfrentam ao buscar justiça e reparação após serem vítimas de assédio no trabalho, coisa que ainda acontece muito em todo o território nacional? Verdade. Eu digo que os desafios ainda é o suporte que essa mulher recebe. Tá? Porque a busca justamente de um direito, hoje nós temos as delegacias das mulheres, nós temos, mas aqui é um ponto que se diga, em ambiente de trabalho a gente ainda não tem uma delegacia especializada. Então a delegacia da mulher não atende uma mulher que é violentada dentro do seu ambiente de trabalho a respeito de casos como o que eu sofri, como outras pessoas já sofreram. Por quê? Porque a delegacia da mulher hoje é restrita a questões relacionadas a relações domésticas, né? Relação que tem ocorrência dentro de casa. É aquela violência física, né? Física e que psicológica muito, né? e também verbal, mas que o autor é um parente, né? Ou um vizinho ali. O esposo. Exatamente, um filho. E o que é um ponto? Nós ainda precisamos avançar, porque a mulher ela não é só um grupo de vulnerável frente a relações domésticas. Em ambiente de trabalho, ainda é em grande número. Há quem diga assim, pergunta, Catarina, por que está havendo o maior número de crimes contra mulheres? Será porque está aumentando? Quanto mais aumenta as mulheres se movimentando para que tenham seus direitos, mais está aumentando o número de crimes. Isso é natural, Valdir. Por quê? Porque se existem exatamente os crimes e estão sendo mais denunciados, felizmente está funcionando, as mulheres estão denunciando e o sistema de justiça está processando esses fatos. Então, isso eu não vejo de uma forma como um aumento do crime. Na verdade, esses crimes sempre aconteceram, mas não havia suporte, certo? Então, hoje o suporte sim, a gente ainda tem que melhorar. Eu entendo que a lei deveria prever, sim, dentro da competência das delegacias da mulher, a atribuição também de proteger direitos das mulheres que não estejam abarcados pela Lei Maria da Penha, que é 11.340,
mas todos os outros crimes que possam atingir o direito das mulheres, tá? Deveria. Porque, por exemplo, um crime de stalking, de perseguição contra uma mulher, muitas vezes não é por um familiar, é por um desconhecido. E hoje o crime de stalking acaba tendo outra atribuição. Crimes virtuais contra essas mulheres, enquanto estão passando, também não está tendo esse olhar. E essa questão do suporte é justamente o olhar de acolhimento. Quando se tem uma delegacia para trabalhar com grupos de vulneráveis, é para poder tomar as medidas necessárias no mesmo ambiente. Então, hoje, como funciona a Delegacia da Mulher referente à violência doméstica? Naquele momento, a mulher ela já é atendida tanto para fazer um boletim de ocorrência, como ela tem uma assistência social ali que possa atendê-la e verificar, encaminhar para um abrigo, assim como ela tem também uma medida, fazer um requerimento de medida protetiva, que é o que vai lhe dar proteção. Então, pelo menos 3 ações podem ser feitas numa delegacia da mulher. E isto não ocorre quando se fala de violações frente ao ambiente de trabalho da mulher. Então, a mulher, e aí que tá. No ambiente doméstico, você tem ali, se o teu agressor é seu esposo, companheiro, você está no mesmo ambiente. Imagina você tendo que trabalhar com um agressor no mesmo ambiente. Então, será que a gente não tem que dar o tratamento adequado também? Porque você está obrigando alguém a ter que viver e conviver com o assediador e colocando você em risco, inclusive, de feminicídio, né? Então, este é um ponto que nós precisamos, e aí já que estamos falando do mês, melhorar, alcançar as delegacias das mulheres. E aí é uma questão legislativa, exige política pública, os nossos deputados federais, senadores, assim como a nível de estadual, fazer propostas Sua ideia é excelente. Para que incluam isso. Eu tomara que levem adiante. Às vezes nós temos assuntos que precisaríamos levar para quem pode decidir, porque nós temos um poder limitado, cada qual na sua. Por exemplo, o radialista apenas de reivindicar aquilo que o cidadão está pedindo, mas tem autoridade competente para seguir os canais que a lei determina. A nossa entrevistada de hoje, você está vendo, a doutora Catarina Estrela, ela é advogada criminalista, portanto, é a nossa entrevistada nesta quarta-feira. Doutora Catarina, então, vamos lá. Estou gostando, eu queria saber a sua opinião. Qual o papel, no caso da liderança dos órgãos reguladores na promoção de ambientes de trabalho seguros, respeitosos para as mulheres? Nesse aspecto é importante... Aqui tem mais mulher do que homem atualmente na difusora. Maravilha. Na verdade, as mulheres são hoje maioria na maior parte das profissões. Na advocacia, nós somos maioria. Só me perdoe, não sei se é contra a lei ou não, mas homem é bicho chato no trabalho. As mulheres são mais agradáveis, atenciosas, sabe? São mais amigas. Eu acredito, assim, eu vejo. Então, as mulheres hoje na advocacia, nós somos mais. Na verdade, eu, pelo menos, em todas as minhas salas de aula, desde pequena, eu sempre tive uma sala de aula com mais mulheres do que homens, na minha geração. E o que eu quero dizer com isso? Como é que é, doutora? Na minha geração, nós tínhamos sempre mais mulheres do que homens. Em sala de aula, eu digo assim... Mais mulher do que homem? Sempre. Eu já tive um desastre total. Eu fui do colégio agrícola, eram 250 alunos, não tinha uma aluna no meu tempo. Como as coisas mudaram. Mudaram, exatamente. Na década de 80, cada vez mais as mulheres se fizeram mais presentes. E é por isso que eu vejo com uma perspectiva muito positiva, né? Por que positiva? Principalmente na área jurídica. Na área jurídica, sempre foi uma carreira muito masculina, né? Antes, as faculdades de direito, no início, não podiam ter mulheres. Então, essa conquista foi uma conquista feminina. Hoje, nós somos maioria na advocacia. E, a respeito de como os órgãos reguladores estão trabalhando, nós temos hoje suporte, nós temos ouvidorias para fazer os registros dos assédios ocorridos. Nós temos também políticas públicas, e é muito importante o que está acontecendo hoje a nível de justiça. O CNJ, Conselho Nacional de Justiça, estabeleceu hoje, a nível das magistradas, um critério de paridade. Então, hoje, as mulheres vão alcançar órgãos de poder como os órgãos colegiados, que é isso que a gente diz. Nós já somos maioria em muitas instâncias. No entanto, nos órgãos colegiados, nos tribunais superiores, nós ainda somos uma minoria,
que não corresponde à população brasileira e não também corresponde ao número de juristas mulheres hoje já existente. Então, essa paridade que o CNJ está estabelecendo, nos próximos anos, nós teremos uma grande representatividade feminina em órgão de poder. E o que eu quero dizer com isso? Uma juíza vendo, e nós já temos muitas juízas na primeira instância, eu não sei lhe dizer se no Amazonas o número exato, mas a maior parte das juízas em várias criminais hoje são mulheres. Nós temos essa verificação da mulher poder ali também exercer e não ser uma minoria. Porque, gente, ainda em história recente, nós temos casos de violações a direitos das mulheres em que órgãos colegiados não reconheceram violações graves. E por isso que eu falo, então essa paridade ela vai oferecer que nós tenhamos representatividade. E essa representatividade é porque precisa ser dito e visto como é, de fato, desafiador o trabalho da mulher. E como, muitas vezes, as mulheres são culpabilizadas. Por isso que eu retorno aqui falar, a culpa nunca é da vítima. A culpa nunca é da vítima. E isso a gente precisa tirar da sociedade. E uma julgadora mulher, ela já sabe disso, e ela não vai culpabilizar a vítima. Ela vai saber usar as palavras. Então, isso vai oferecer uma melhora significativa para as mulheres nessa questão da garantia de seus direitos. Doutora Catarina, eu gostaria que a senhora, neste exato momento, aproveitar essa oportunidade, né, orientasse, né, a senhora tem muita experiência, os sinais de alerta que as mulheres devem estar cientes para identificar e lidar com situações de assédio no local de trabalho. É bom dizer bem claro, eu queria que a senhora também dissesse, ao cara ver, pensa que ele é chefe, ele pode chegar com uma funcionária e dizer o que bem entende. Pelo contrário, ele tem que dar exemplo. Porque saber comandar, não é com teçado na mão, não. É por competência, não é? Exatamente. Todo mundo pergunta, mas como que se identifica um assédio? Eu sempre digo, olha, tá te incomodando? É uma piadinha corriqueira. Basta ser a primeira vez, imponha seu limite, diz eu não gostei. Pode ser o chefe, pode ser o colega que está do teu lado na mesa, pode ser dentro da sua casa, pode ser seu filho. A senhora me perdoa, limites. que eu não gosto de interromper muito, mas eu tenho que aproveitar essa oportunidade. Depois a senhora vai nesse gancho. Um chefe chega, ou com uma colega de trabalho, ou pode ser de diretor para diretor, usou de palavrão, de agressão, isso é assédio também. Sim. É um discurso violento, né? É extremamente importante se colocar limites. E eu digo, às vezes as pessoas acham que só quando acontece o pior é que aquilo que é a violação. Mas exatamente, esse primeiro momento já te incomodou, você já está sofrendo o assédio. O assédio, ele começa com palavras. E a violência, ela sai das palavras chegando até uma agressão física, ou de uma ordem sexual, ou de uma ordem de feminicídio, que é quando se agride a vida da mulher. Então, qual é o primeiro ponto? Já te incomodou? Você chega, você tem na sua empresa, a maioria das empresas hoje... Incomodou, é assédio? Tem uma... Já é assédio, incomodando? Dependendo da situação. Exatamente, se for constante e as palavras fortes, ela pode ser considerada já assédio desde o primeiro momento. Então, para aquela situação até não fugir ao seu controle, você ter um grau de violação maior à tua liberdade... O ideal é você já procurar o teu RH, chegar com o superior e falar, olha, eu estou passando por uma situação. Agora, eu também entendo, e por isso que o ideal é ter ouvidorias, e principalmente ouvidorias que possam ser anônimas, com a finalidade de que as empresas tenham o seu compliance, né? O compliance, hoje a gente fala muito para crimes financeiros, Mas é importante o compliance de pessoal, de RH, que é isso. Alguém possa falar, olha, fulano está tendo um comportamento que é inadequado. Hoje, nos órgãos públicos, isso é mais fácil porque funcionam as ouvidorias. Mas no ambiente privado, em empresas, as empresas precisam trabalhar isso. Uma gravação de celular vale? Vale. Vale. Hoje, inclusive, a vítima gravando, ela vale. Foi exatamente o que eu fiz quando eu fui vítima no tribunal do júri. Eu gravei. Eu me vi ali que eu poderia ser vítima de uma situação e falei, eu vou gravar. Mulheres, o que puderem gravar, eu sempre falo. A palavra da mulher, ela tem muito valor, principalmente nos crimes de relação doméstica, na Lei Maria da Penha.
E aí, mas é sempre importante, quanto maior o número de registros que você tiver. Então, se você tem possibilidade de gravar, gravem, filmem as violações que vocês estejam passando. E ela tem validade, sim, na justiça, tá? Desde que você entregue esse vídeo sem alterações, não, né? Ela vai ter o devido valor na justiça. Doutora Catarina, eu estou gostando muito da entrevista com a senhora, eu acho que está esclarecendo fatos, coisas fundamentais que as nossas amigas desconheciam, e eu sempre gosto de fazer do programa um pouco diferente. Aquilo que algumas autoridades e governo municipal, estadual, federal deveriam orientar em vários sentidos, não fazem. Quando eu tenho oportunidade, eu faço aqui pela difusora, porque o povo confia no trabalho. Eu queria que a senhora explicasse quais os principais obstáculos que as mulheres enfrentam no ambiente jurídico atualmente. É diferente lá, não? Eu acredito que seja na mesma proporção. Ainda acho que o maior obstáculo são discursos misóginos e muito se fala assim, isso não existe. Isso existe, né? E isso, inclusive, muitas vezes é operado em sustentações orais de pessoas durante situações. E o grande obstáculo, eu vejo, é o machismo estrutural. Ele é estrutural. Por que estrutural? E a gente fala muito sobre isso. E por isso que é difícil mudar essa relação, mas é importante que as mulheres se mantenham firmes de mostrar o seu ponto de vista, a sua dor, para que a gente modifique, né? O machismo estrutural, ele é um obstáculo porque ele não está escrito ali, mas muitas vezes decisões, elas vêm abarcando e dando um menor prejuízo a situações, passando a mão na cabeça, vamos dizer popularmente assim, em situações em que há violações dos direitos das mulheres, né? Então, isso, eu digo que faz parte do machismo estrutural. E então, esses órgãos de poder, e isso vai ser modificado com essa paridade, com mais mulheres, porque o que vai conter o machismo estrutural é a presença de maior mulheres em órgãos de poder, certo? E um outro ponto que eu acho que é importante isso no ambiente jurídico, por isso que eu vejo que nos próximos 10 anos nós teremos uma modificação. No ano passado, quando saiu da presidência do STF, a ministra Rosa Weber fez uma gestão extremamente feminina, trouxe voz aos vulneráveis e trouxe essa necessidade de falar sobre assuntos muito delicados para as mulheres, que são, na verdade, impositivos por séculos, na verdade, quanto a direito das mulheres. E a gente começou a ver como uma presidência do órgão máximo do Poder Judiciário se modificou. E foi ela que, efetivamente, junto ao Conselho Nacional, quis levar a paridade. Essa paridade, ela vai fornecer justamente que o julgador seja mulher, né? Na mesma proporção. Eu não estou falando assim, você quer beneficiar o maior número de mulheres? As mulheres já estão no Poder Judiciário. Só que essa política pública, ela vem justamente para dar igualdade, porque por algum critério que vem do machismo estrutural, as mulheres não estavam chegando na proporção do seu número aos órgãos do poder colegiado, os órgãos do Poder Judiciário de forma colegiada. Então, por isso que vem uma política afirmativa, essa paridade para dizer, nós somos iguais. Nós já temos paridade, por exemplo, a nível de OAB? Nós temos. No entanto, também em crescimento. E tem um órgão, eu acho que é importante aqui nós falarmos, e por isso que eu tenho falado aqui hoje do CNJ, existe o órgão do CNMP. Quando eu digo que, às vezes, passam a mão na cabeça, e aí eu digo aqui, essa situação que eu passei, o promotor de justiça pediu aposentadoria. E ele não recebeu do CNMP nenhuma penalidade, porque o CNMP entendeu que houve uma perda de objeto. Veja só, ele fez o que fez e o CNMP não puniu. Não puniu. E o que aconteceu? É aposentado com o mesmo salário? Ele foi aposentado com o mesmo salário. Uma beleza assim, pega a aposentadoria antes do tempo. Erra e pega a aposentadoria. Exatamente. E quando ele pede a aposentadoria, ele impede uma punição, porque dizendo, ele já saiu. Mas veja só, ele cometeu um ato grave, uma violação de direitos, uma violação da dignidade do cargo dele. Ele expôs toda a instituição e o CNMP não agiu. Mas, o que eu quero dizer aqui, enquanto que o CNJ há anos já tem um protocolo de perspectiva de gênero e tem aplicado frente aos magistrados, cobrando uma postura
eficiente do Poder Judiciário frente a esses atos, o CNMP até hoje não tem esse protocolo. Então não seria diferente. Então você vê como é o machismo estrutural? Não tem ainda normas no próprio CNMP que estabeleça que essa relação de gênero é tão importante. E isso, eu não falo que é só em função das advogadas que estão sendo agredidas, e as promotoras de justiça que estão sendo agredidas, e nada está sendo feito. Então, o órgão, ele precisa dar isso, esse suporte, e existem em grande número de promotoras de justiça mulheres que precisam ser amparadas também. E eu trago esse ponto, e por isso que a gente está, na advocacia, a gente está caminhando para essa paridade, a magistratura já deu esse passo, e frente a esse órgão, que é o Ministério Público, eles precisam caminhar, né? Caminhar junto a esse Conselho Nacional para que tenha todo esse suporte e não se passe mais situações como Eu tenho essa. muitas coisas que estão demoradas demais no meu ponto de vista. Doutora Catarina, finalizar, só tem um compromisso, né? Daqui a pouquinho, o PC já vou avisando. Um dia que tiver um problema aí de justiça, já vou acertar com a doutora Catarina, tá? Quais são os empecilhos para a mulher ao tentar progredir em suas carreiras na área jurídica? Essa é uma questão muito genérica, porque a carreira jurídica ela tem várias, mas o que eu posso falar aqui na advocacia, né, como eu falei, na magistratura a gente já vê essa paridade é uma grande possibilidade. Mas eu digo que, no geral, para todas as mulheres, eu acho que ainda a progressão, ela vem muitas vezes, assim, com a mulher, e aí vem de base isso. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, as próprias mulheres não querem se expor politicamente, participar ativamente de algumas situações. E nós precisamos... Com medo do machismo? Com medo do machismo. E eu acho também uma outra causa, a terceira jornada. As mulheres, elas têm muitas atribuições. Então, frente a isso, muitas vezes, elas não conseguem ter tempo disponível de qualidade para se dedicar a essa área pública, essa área política, né? Então, o suporte da mulher, e aí a gente vê, vamos falar de todas as áreas aqui. A mulher, ela precisa que tenham creches para os seus filhos ficarem, porque como que uma mulher trabalha se ela não conseguir ter um ambiente saudável para os seus filhos? Ela precisa de escolas de qualidade. Então, muitas vezes, a falta de estrutura pública não permite que a mulher cresça. Essa é a verdade. Porque a mulher vai precisar ficar dentro de casa para suportar aquilo que é da criação dos filhos. Então, o que o Estado tem de oferecer? Melhor estrutura pública. Nós, advogadas, que somos, na maior parte das vezes, particulares, mas também tem muitas advogadas públicas, nós suprimos isso porque nós temos uma remuneração financeira melhor, que nos permite pagar para que os nossos filhos sejam cuidados em excelentes escolas, com pessoas, enfim, com auxiliares como babás e secretárias dentro da sua casa. Essa é a realidade da população brasileira? Não, isso é a realidade de um grupo de pessoas. Então, na área jurídica, nós temos esse suporte porque nós temos o quê? Maiores salários. E é isso que eu quero chegar. Então, assim, a progressão, ela vai vir com maiores salários para a mulher. Porque quando a mulher tiver maiores salários, ela vai poder permitir fazer os investimentos para assistir aqueles que dependem dela, e na maioria são seus filhos, assisti-los para que ela consiga trabalhar em paz, exercer. E isso vai fazer as mulheres ter uma ascensão profissional e política. É isso, as mulheres vão chegar na política quando essa estrutura de base do Estado oferecer a ela. E aqui eu quero até falar uma situação que eu passei por isso em determinada reunião, um colega advogado, até no mestrado isso aconteceu. E ele chegou a questionar por que nós já temos na OAB uma paridade, mas nós temos ainda uma participação menor. E ele colocou assim, não, porque um homem, a gente fica às vezes até 1h da manhã dentro das reuniões do conselho. E é isso, gente. Uma mãe não tem como ficar até 1h da manhã fazendo isso. Então eu falei, olha, é muito fácil fazer um ajuste de horário e você botar as reuniões mais cedo. Você vai ter maior participação feminina. Agora, se você quiser que uma reunião comece às 19h e entre a 1h da manhã, a mulher realmente tem uma série de responsabilidades que, aliás, o homem também tem essa responsabilidade. Mas, em regra, ele se faz o quê?
Ele fica até 1 hora da manhã e deixa a mulher dele resolvendo os problemas na casa dele, referente à sua família. Então, esse é o ponto. E aí eu falei, então, doutor, ao invés de você botar a culpabilização nas mulheres que não se fazem presente no número de sessões que o senhor está dizendo, faça uma seguinte situação. Coloque as reuniões em horários viáveis de participação de qualquer pessoa. Porque, senão, é isso, nós temos que ter uma sociedade colaborativa. Reuniões não têm que ser tarde da noite. Reuniões precisam acontecer dentro dos horários que todos possam participar. E esse suporte que as mulheres precisam ter é extremamente necessário, até para a gente evitar o adoecimento das mulheres. Porque a terceira jornada, com tudo que as mulheres precisam fazer, muitas vezes tem gerado muito adoecimento psíquico, né? Quadros de ansiedade, de depressão, e a gente precisa falar sobre isso. E é natural que a mulher tenha... O ser humano, e aí a Constituição brasileira prevê, ele não é feliz simplesmente por ter sua família. Ele precisa ter um conjunto de ações para ser feliz. Ele precisa ter lazer, ele precisa ter a proteção à sua família, ele precisa ter um bom salário, um trabalho digno. O ser humano é assim. E a mulher, ela exerce isso muito com condições inferiores. E por isso que a questão do salário e da igualdade é tão importante, para oferecer que essa mulher ela tenha uma independência econômica e possa oferecer aos seus, dos quais são dependentes. Porque sempre que acontece um problema com o filho, nunca é o problema do homem. Geralmente perguntam da mãe, a responsabilidade é da mãe, né? Mas nós sabemos que a responsabilidade são dos pais. Mas esta mulher, muitas vezes, é a maior responsabilizada. Então, essa é uma proteção. A mulher precisa assistir aos seus. E o aumento do salário, manter as carreiras, elas precisam ter igualdade de salário. E aqui eu digo, na área jurídica, a gente tem isso... em cargos públicos não existe diferença de salários, mas nas áreas privadas ainda existe. E, portanto, é um desafio você ter igualdade isonômica salarial para advogadas, né, que exerçam as suas funções iguais aos homens, com a mesma qualidade, e, portanto, precisam ser remunerados da mesma forma. Muito bem. A nossa entrevistada de hoje, vocês gostaram com certeza, né? Adoraram. Doutora Catarina Estrela é advogada criminalista, ela é formada pela Universidade Federal do Amazonas, UFAM, mestrado em Direito, também esposa, mãe da Laila e do Enzo. Doutora Catarina, muitíssimo obrigado pela consideração, sei que a senhora tem audiência daqui a pouquinho, esclareceu muitos assuntos obscuros que as minhas amigas precisavam tomar conhecimento. Muitíssimo obrigado. Valdir, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada aqui à Rádio Difusora. Eu fico à disposição e também fico à disposição de todas as mulheres. E eu costumo sempre terminar as minhas falas sobre isso, é que o lugar da mulher é onde ela quiser. Nós temos que dar autonomia. Eu vejo muita gente querendo orientar a mulher, você tem que fazer isso e aquilo. Deixa a mulher pensar. Ela sabe o que é melhor para a vida dela. E o que o Estado precisa fazer é oferecer o quê? Ações mínimas frente a essas mulheres. As mulheres são uma potência de modificação desse país. Na verdade, eu digo que nós só vamos crescer e atingir o país que nós queremos quando nós tivermos igualdade de tratamento às mulheres. E no Brasil, essa força ela é muito grande e nós, para sairmos de um país em subdesenvolvimento para um país desenvolvido, nós precisamos dar todas as condições para que as mulheres atinjam a sua plenitude de capacidade de pessoa para exercer seus direitos e, naturalmente, isso é uma mudança de sociedade